Vamos vamos iniciar a live. Estamos recebendo aqui o Dr. Valdir Cardoso, que é médico, cardiologista, meu cardiologista, né? Também diretor do Sindicato dos Médicos no Estado do Pará, uma pessoa que é bastante atuante no campo da medicina, das políticas públicas na área de saúde, aqui no Estado do Pará. Eu tive a oportunidade de participar, inclusive, no Sindicato dos Médicos de algumas reuniões, inclusive com o Sindicato dos Médicos tendo um protagonismo interessante na discussão de políticas públicas na área de saúde. Valdir, eu queria começar essa live contigo, te ouvindo, como é que vocês, no Sindicato dos Médicos, estão acompanhando a pandemia do Covid no estado do Pará? Qual é a avaliação de vocês em relação ao que está acontecendo no estado do Pará? Eduardo, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade da gente estar aqui juntos e de conversar um pouco sobre a situação que vivemos, cumprimentar as pessoas que estão aqui dando o prazer e o prestígio de nos assistir. Olha, nós acompanhamos naturalmente à distância, eu diria que talvez como observadores privilegiados, porque em função da competência ou pelo fato de representar os médicos e, portanto, ser o desaguadouro natural dos problemas da categoria, temos interagido com as autoridades, tanto do município de Belém, como do Estado do Pará, no Ministério Público do Trabalho. Enfim, então nós temos tido a oportunidade de discutir um pouco algumas questões, naturalmente de interesse dos médicos e da saúde, claro, mas com isso a gente acompanha um pouco. E naturalmente, no contato diuturno com os colegas, recebemos informações de como está a situação. Então, por isso que eu chamo que somos observadores privilegiados por esse aspecto, já que nós não estamos na gestão, né? Não temos nenhuma responsabilidade direta com o enfrentamento da pandemia, mas recebemos as informações, acompanhamos e, portanto, temos aí uma certa avaliação do que como está, né? Temos informações. Eu te diria que o Pará não se preparou adequadamente para esse enfrentamento, né? Isto não é um privilégio, isso não foi uma falha do Estado do Pará. Na verdade, acho que as pessoas que acompanham a situação em que vivemos, e não tem como não acompanhar, porque a imprensa o tempo todo está nos bombardeando com informações, nós percebemos que as autoridades, não só do Brasil, mas mundiais, não entenderam o que nós iríamos enfrentar. Eu te diria que nós da área da saúde, pelo fato de conhecer não conhecer a doença, mas conhecer a potencialidade deste tipo de vírus, o SARS-CoV, que não é o primeiro, é o segundo, por isto nós sabíamos e acompanhávamos pelas informações mais técnicas o que estava acontecendo. E sabíamos que o problema seria gravíssimo, exatamente o que estamos vivenciando. Mas, infelizmente, muitas autoridades ao redor do mundo não levaram isso a sério, e aqui no Brasil não foi diferente. Nós temos o mandatário maior da nação, não acreditou no problema, chamou a pandemia de gripezinha. Chegou a demitir agora o seu ministro da Saúde, que estava fazendo, a nosso juízo, eu falo pelo Sindicato dos Médicos, fazendo um bom trabalho. Portanto, eu te diria indecisão, porque, Eduardo, é impressionante como 24 horas de diferença para você tomar uma decisão grave, que não são decisões simples, de fazer um lockdown, ou de você obrigar o isolamento, como faz diferença no início. Porque nós, em 1918 e 19, tivemos uma pandemia semelhante,
né, um vírus que foi a gripe espanhola, e que, portanto, foi estudado a diferença nos Estados Unidos, por exemplo. Eu cheguei a ter a oportunidade de ler isto agora, de duas cidades, mais ou menos do mesmo porte, que tomaram a decisão de fechar tudo com 4 dias de diferença. No início, que é quando você pode evitar a contaminação, o achatamento, que todo mundo já sabe o que eu estou me referindo. Portanto, agora, eu costumo dizer também, de certa forma, em defesa das autoridades, que não são decisões simples. É muito fácil você criticar posteriormente, olhando para trás. Mas na hora em que você está com o timão, você sabe o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, o impacto na própria economia. Não é simples você tomar essa decisão, olha, vamos fechar tudo, vamos parar, fecha. Não, então, são decisões que temos que reconhecer, difíceis de serem tomadas. Nós, então, insisto, vou voltando para a área da saúde, para nós profissionais de saúde, os epidemiologistas principalmente, sabíamos que as medidas eram necessárias de serem tomadas. Quanto mais rápido, eu lembro que talvez há um mês e meio, logo que os primeiros casos começaram no Pará, uma repórter me entrevistou e me perguntava como seria. Eu digo, olha, isso tudo vai depender principalmente de como nós vamos nos comportar. Porque não adianta nada o governador do estado decretar um lockdown e 50% das pessoas da população não ligarem para isso e continuarem saindo. Não há contingente policial suficiente para multar e botar todo mundo em casa. Não é possível, não tem sentido. Enfim, então depende fundamentalmente da atitude de cada um de nós. E aí, mais uma vez, eu admito, por mais que as pessoas sejam conscientes, sejam politizadas, e eu não estou falando das pessoas simples do povo que tem muitas vezes dificuldade de entender tudo isso, eu falo pessoas no nosso entorno que não acreditam ou não tomam as medidas necessárias de isolamento para proteger a sua própria família, entende? Então, eu estou divagando um pouco, eu acho que eu fugi da tua pergunta inicial, porque a gente começa a pensar e falar. Então eu te diria que, primeiro, a dificuldade foi essa, do enfrentamento. Na hora que você tem essa dificuldade, na hora que você acorda, eu te diria assim, quando você precisa dos recursos, e aí quais são os recursos? São os EPIs, aumentar o número de leitos de UTI, de espaços para o atendimento, o fluxo deste atendimento, que no nosso sistema de saúde, que é um sistema de cobertura universal, mas a organização dele depende do entendimento dos entes da federação. O presidente não adianta determinar alguma coisa, o governador não pode determinar, porque cada um tem responsabilidades que são concorrentes e que, portanto, precisam se entender. E aí você levou um tempo para vencer a dificuldade ou a disputa política natural que existe, e a gente colocar isso tudo de lado, e nós precisamos salvar vidas. Nós precisamos atender as pessoas, nós precisamos diminuir, minimizar o sofrimento. Então, tudo isso, essas medidas todas sendo tomadas com o carro andando, né? Você tem que consertar e não tem como parar. Você não para aí a epidemia, que agora nós vamos nos entender. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, a situação era e continua sendo preocupante. Nós não perguntar assim, quando é que vai ser o pico da epidemia? Nós não sabemos. Não tem como saber. Vários estudos. A epidemia vai ser assim, assado e cozido, daqui a prazo tal, no país tal, ela vai estar. Não tem como saber, porque depende do comportamento das pessoas novamente. As pessoas vão continuar morrendo? Infelizmente sim, porque o nosso sistema de saúde está saturado. Nós não temos como atender todo mundo. Infelizmente, as pessoas graves. Eu não digo dos ambulatórios, tudo está sendo feito, todos os esforços feitos para orientar as pessoas. Mas as pessoas graves, e aí você tem 15% das pessoas que vão ficar graves, que vão ficar de necessidade de hospitalização, nós não temos capacidade de atender a todos.
Valdir, eu quero cumprimentar algumas pessoas que estão participando aqui. Daniele Caiati mandou uma questão interessante que a gente pode repercutir. O próprio Tiago Araújo, o Arnaldo Jordi está participando da live também, a Zoraide Moura. São algumas pessoas que estão interagindo conosco aqui. Mas hoje à tarde eu fiz um bate-papo com o Tiago no Instagram, uma live no Instagram. E uma das coisas que eu comentei com ele, que nós conversamos com ele, é o fato que, por exemplo, o Brasil hoje, lamentavelmente, passou a França em número de mortes de Covid. Hoje nós somos um país que ocupa o 6º lugar em número de mortes no Covid. E o estado do Pará é o estado que ocupa o 7º lugar no ranking nacional em termos de mortes no Covid. Algo que eu conversei muito com o Tiago hoje, e também pode dialogar um pouco com a pergunta que a Daniele colocou ali, na verdade foi um comentário, o nível de infecção e o nível de mortalidade varia muito de estado para estado. O que me chama a atenção, por exemplo? O estado do Pará, que é um estado que tem 9 milhões de habitantes, é um dos estados menos populosos do Brasil. Hoje, nessa semana, lamentavelmente, nós estamos chegando na marca de mais de 1.000 mortes por Covid. Enquanto que o estado de Minas Gerais, que é um estado populoso, é um estado que ainda apresenta um baixo nível de infecção, baixo nível de mortalidade por Covid. Claramente isso tem reflexo de algumas coisas. Primeiro, nível de políticas públicas, infraestrutura de políticas públicas, infraestrutura hospitalar, atenção primária na saúde pública. Eu tive a oportunidade de aprender muito contigo. A atenção primária faz toda a diferença na saúde. Enquanto você deixa no estado do Pará a atenção terciária, por exemplo, quer dizer, não tem aquela questão da prevenção, o programa de saúde na família, por exemplo, atinge apenas 54% da população do estado do Pará. Então, se você não previne, a tendência é que as pessoas adoeçam mais. Aí você junta isso um aspecto cultural. O paraense ainda tem muita restrição ainda a cumprir o isolamento social. E eu fui uma das pessoas que, até antes mesmo da epidemia chegar no Brasil, falava da importância de nós nos prepararmos para ter um isolamento social. E um terceiro ponto que eu conversei com o Tiago é que a questão da nossa vulnerabilidade social ajuda muito. Então, você ter, por exemplo, um baixo nível de saneamento básico. Belém e Ananindeua, por exemplo, são campeãs nacionais em falta de saneamento básico. Você ter, por exemplo, condições sanitárias extremamente precárias. 22% da nossa população vivendo abaixo da linha da pobreza. Como é que você vai pedir para uma pessoa que ganha meio salário mínimo per capita, para essa pessoa se alimentar adequadamente, comprar complexo vitamínico, comprar vitamina C? Ou seja, há uma diferença muito grande. Como é que você tem observado isso? Como é que você enxerga essas coisas que eu coloquei? É realmente por aí ou tem uma opinião além, um pouco diferente? Não, eu acho que o caminho é esse, eu concordo com tudo que tu disseste. Eu queria acrescentar, por exemplo, que a nossa concentração. Nós temos 174 municípios, salvo engano. 144. E nós temos 144, pronto. E você tem em Minas, quantos? Mais de 800 municípios. 800 municípios. 800 municípios, ou seja, é uma população muito mais espalhada, com melhores condições. Somos um país, um estado periférico. A nossa cobertura em termos de equipamentos de saúde é baixíssima. O investimento em saúde historicamente é muito baixo. Nós tivemos nos governos passados um investimento grande na atenção secundária. Eu estou me referindo aos hospitais regionais, que eu reputo como uma coragem muito grande do governador já ter feito isto, porque custa muito caro, tenho certeza absoluta. E eu falo, eu não digo com conhecimento de causa, mas essa discussão dos hospitais regionais, um parêntese rapidamente, para mostrar a importância disso para nós. Nós discutíamos isso no Sindicato dos Médicos do primeiro governo do Almir Gabriel. E o doutor Almir, com todo o seu conhecimento, dizia: eu não posso fazer isto como vocês querem, porque eu construo um hospital e o que eu gasto com ele, eu tenho de custeio por ano.
para você ter uma ideia. Então, mas isso foi feito. Então, na atenção secundária nós temos. Falhamos, aí você tem toda a razão, na atenção primária, no saneamento básico, na cultura do nosso povo. Então, nós precisávamos ter um grande investimento nisso, no sentido de... E na educação, né? Temos um povo que não tem acesso à educação. Esta foi... Eu acabei de elogiar a área da saúde do governo passado, e aí eu posso criticar, porque na educação foi um desastre. Portanto, essa falta de equipamentos de saúde nos traz, como consequência, temos também um investimento muito, muito ruim em termos dos profissionais de saúde. Nós, via de regra, os nossos contratos são muito precários, e eu não falo só dos médicos, eu falo de todos os profissionais. Nós não temos um staff mais estável e, portanto, melhor preparado na área da saúde, e aí eu falo de todos nós, não somos só nós médicos, temos dificuldade nisso, precisamos de treinamento, de capacitação contínua, e nós não temos isso. O nosso sistema único de saúde, ele é muito bom, elogiado mundialmente, mas ele depende muito do bom senso da gestão. Ele depende muito do entendimento entre os gestores. E aí, na nossa realidade, a nossa política é muito ruim na área da saúde. Não há uma estratégia conjunta para este enfrentamento. E o reflexo de tudo isso está nesse momento, né? Estamos percebendo que precisávamos ter mais e muito mais. Agradecer aí ao Kleber Mesquita, que mandou uma mensagem aí. Valdir, você tocou num ponto para mim que eu considero fundamental. Hoje o Pará tem 13 hospitais regionais e tem 5 hospitais especializados. E eu acompanhei, como você acompanhou, o processo de construção e expansão dos nossos hospitais regionais. Eu me lembro da época ainda que as pessoas tinham que vir lá do Marajó, tinham que vir da região do Xingu, tinham que vir do sul e sudeste do Pará. Aliás, o pessoal do sul e sudeste do Pará ia para o Tocantins e para o Maranhão. Alguns ainda vão para o Maranhão e para o Tocantins. Tucuruí vinha para Belém, ou seja, você sobrecarregava a infraestrutura hospitalar da região metropolitana com as pessoas vindo do interior para cá. O Thiago está dizendo, olha, faça uma live comigo também, não só com o Eduardo. Deixa de ser ciumento, Thiago. Então, quando você teve a expansão, inclusive eu conversei com esse assunto também com o Thiago, houve muitas críticas à expansão dos hospitais regionais. Eu me lembro de muita gente que hoje está em cargo público, que naquele momento se levantou e disse que os hospitais regionais eram elefantes brancos. Muitos políticos criticaram o Abelardo Santos, que hoje está sendo fundamental para o enfrentamento do Covid aqui no estado do Pará, transformaram quase que no hospital de emergência. Então, isso mostra a importância de nós termos uma infraestrutura hospitalar. Então, eu queria enfatizar esse ponto que você colocou, mas um outro ponto que eu queria conversar contigo, Valdir, até porque ainda existe um debate muito grande sobre a questão do lockdown. Então, eu sempre coloquei desde o início dessa discussão que não existe essa dicotomia entre economia e saúde. Não dá para você escolher entre economia e saúde. São ondas, ou seja, você tem um impacto sanitário e, naturalmente, depois do impacto sanitário, tem um impacto econômico. O impacto econômico é natural, não tem nenhum país do mundo que não tenha tido um impacto econômico advindo da Covid. Você vê Estados Unidos em recessão, você vê a Europa em recessão, você vê a China em recessão, e o Brasil não é diferente. Mas ainda há quem defenda a não adoção de estratégia de isolamento social e lockdown. Você como médico, você como alguém que estuda políticas públicas, qual é a tua avaliação sobre isso? Eduardo, eu acho que a gente tem que pensar isso de um aspecto, eu te diria, da solidariedade. Qual é o debate entre as pessoas que defendem o isolamento horizontal e o isolamento vertical? O isolamento
Horizontal é todas as pessoas o máximo possível ficarem em casa, evitar circular, evitar aglomeração e por aí vai. O lockdown é o ápice disso. É assim, olha, não pode sair, está proibido. Ó. E o isolamento vertical é você proteger os que são mais afetados, ou seja, protege os teus idosos, protege as pessoas acima de 60 anos. Os isola do convívio e os outros nós vamos... Isso seria factível? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a gente consiga isolar os idosos. É impossível fazer isso, deixando o resto todo funcionar. Isto significa a contaminação que a gente chama de contaminação de manada. Vai contaminar todo mundo ao mesmo tempo. E aí vai chegar obrigatoriamente na população da terceira idade. E nós íamos ter uma mortandade como teve na Itália. A Itália, uma população envelhecida, uma grande quantidade de pessoas acima de 80 anos, e demorou nas medidas que eram necessárias, e nós assistimos agora, felizmente, depois de acho que 2 meses de mortandade, as coisas começaram na Espanha, na França e na Itália a vir para os eixos, a se equilibrar, diminuir o número. Então, mas assim, as pessoas vão argumentar assim, mas vou morrer de fome. Você ou morre do Covid ou morre de fome. Eu acho que não existe essa dicotomia. Vamos passar dificuldade? Vamos passar muita dificuldade. Nós vamos precisar rever o nosso consumo geral. As pessoas vão dizer, sim, mas espera aí, cara pálida, a maioria da população não vai poder fazer isso, porque já sobrevive. É verdade, isso é verdade. Mas nós iríamos ter uma mortalidade muito maior do que nós já estamos tendo se fosse adotado isso. Portanto, aí eu não sou economista, eu defendo as medidas do isolamento, defendo o investimento maciço nas estratégias de atendimento da população, no esclarecimento máximo para que a gente possa ajudar as autoridades. Se nós não ajudarmos, nós não vamos conseguir, faz tudo, mas nós não vamos ter sucesso. Mas eu acho que o isolamento social, o isolamento horizontal, ele é a melhor estratégia para a gente achatar a curva e dar um tempo e permitir com que a gente tenha condições de atender e bem o maior número de pessoas. Outro aspecto, só rapidinho, Eduardo, é que é o seguinte, uma doença nova, que não tem 5 meses, mas este é o tempo em que os estudiosos, pesquisadores, cientistas do mundo inteiro estão estudando e estão nos dando pistas, ainda evidentemente que não seguras, mas caminhos para como atender as pessoas. Hoje nós já temos um rumo, eu te diria, de 15, 20 dias para cá, apareceu realmente um caminho onde nós podemos ter estratégias de tratamento, não de tratamento para curar, não, isso muito longe disso, mas nós temos estratégias para diminuir o número de medicamentos que estão sendo, eu não diria, eu insisto, comprovadamente, porque os estudos para que você tenha comprovação e eficácia, mas a observação daqueles que estão na linha de frente estão nos dando pistas nesse sentido. E hoje nós temos mais segurança de como abordar os pacientes e trabalhar no sentido de evitar que eles compliquem. Perfeito, Valdir. Você colocou uma questão, a própria Dia Abreu aí também, acho que deve ser Diana Abreu, ela colocou uma questão também que eu concordo, ou seja, essa falsa dicotomia entre economia e saúde, as coisas estão completamente ligadas, ou seja, um estado subdesenvolvido, periférico, que vive de um paradoxo, crescimento econômico de um lado, pobreza e desigualdade de outro, não pode ter uma população com uma saúde adequada. Ou seja, nós vivemos com uma população em elevada situação de vulnerabilidade social e quando chega uma pandemia como essa, a nossa população ela é mais vulnerável.
Mas eu queria tratar um outro assunto contigo, Valdir, até porque eu acho que o objetivo é explorar um pouco teu conhecimento. Eu, durante um tempo, fui teu aluno no sentido aluno prático da vida. Algumas vezes, eu colei em ti e falei o seguinte: Valdir, me manda alguma coisa para estudar sobre isso. Valdir, qual é a tua experiência sobre esse assunto que eu vou já dizer? Você é um grande entusiasta do Sistema Único de Saúde, você é um defensor do Sistema Único de Saúde. E nós estávamos acompanhando recentemente um debate que eu achava muito perigoso, que era do desmonte do sistema público de saúde e algumas pessoas criticando o sistema público de saúde. Quando o sistema público de saúde, o SUS no Brasil, ele é considerado, em termos de modelo, um dos modelos mais avançados, se não o mais avançado do mundo, em que pese ter algumas falhas, e existem falhas. Essas falhas podem ser melhoradas, podem ser aprimoradas, mas fica um exemplo do que seria o enfrentamento do Covid no Brasil se não houvesse o SUS, por exemplo, hoje. Como é que você observa isso? Como é que você enxerga isso? Qual é a importância que o SUS está tendo no enfrentamento da Covid-19? Bom, eu queria primeiro dizer o seguinte: normalmente as pessoas que criticam o SUS, elas olham apenas a assistência médica. Elas não compreendem ou não percebem, ou não têm conhecimento de que o SUS é muito mais que isso. Na hora em que eu vou no supermercado e compro os alimentos, aquele alimento passou por uma vistoria, por uma vigilância, por um olhar do Sistema Único de Saúde, para dar apenas um exemplo. Na hora que nós temos vacinas, enfim. Então, o Sistema Único de Saúde é muito mais do que assistência médica, né? Aí eu te diria o seguinte: eu fico estarrecido com a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência econômica do planeta. É uma população pouco maior que a nossa. Você que é bom dos números, 250 milhões de habitantes. Por aí. 300, por quase aí. 300 e pouco. 300 e pouco. 300 e alguma Pronto. coisa. Isso, tem 50% a mais que a gente. Veja, eles gastam com saúde, no mínimo, nós estamos gastando 200, 250 dólares, eles gastam 2.500, 3.500, 4 mil dólares per capita ano. Eu estou chutando porque eu não tenho esses números recentes, certo? Mas eles gastam muito mais que nós gastamos. Porém, a situação sanitária hoje dos Estados Unidos é isso que nós assistimos. A maior quantidade de infectados, o maior disparado, o maior número de mortes no planeta. E aí, como assim? Como um país com tanto recurso, com tanto dinheiro, que investe tanto na saúde, pode ter esse resultado? O que seríamos de nós se nós estivéssemos no mesmo... a mesma organização que eles? Qual é a diferença entre um país subdesenvolvido, que somos nós, e eles? É o Sistema Único de Saúde. Porque lá você tem 40 milhões de pessoas na miséria, na mais absoluta miséria. E você tem uma quantidade imensa, não sei o número, que não tem assistência médica pública nenhuma. Porque dependem do seu próprio desembolso. Do seu próprio desembolso. Uma grande quantidade, que não tem como, né? Mas gasta muito por quê? Porque também, essa é uma outra questão importante, a opção pelo tipo de atenção à saúde que é feita lá, particularmente da assistência médica. Dizer, lá se optou pela superespecialização, quando o ideal, aí voltemos, é que a gente invista na atenção primária e não na atenção terciária, porque gastam tanto, porque lá você tem a melhor medicina do mundo, mas é a melhor medicina do mundo, só que para uma minoria da população, a um custo impagável. O custo disso é impagável, você não tem como ter comparação, mas, grosso modo, e eu estou falando aqui, amigo, como um observador, eu não estou falando como especialista, você pediu minha opinião e eu estou te dando minha opinião pelo que eu estou observando, angustiado com o que está acontecendo com a população americana.
com a situação daquelas pessoas que não tem para onde ir. Porque aqui, Eduardo, nós vamos, o Ministério Público, exigir que os governantes providenciem o atendimento para a população. E assistimos isso, pressionamos, todo mundo pressionou. O Abelardo, você citou o Abelardo abriu praticamente as portas. Tem lá um grande ambulatório. O Estado abriu a policlínica, desafogou Belém, desafogou a área metropolitana. As pessoas têm hoje onde ser atendidas. Você pega uma pessoa comum, qualquer pessoa que está passando mal, que se sentir mal, ele pode ir no Abelardo Santos, que é porta aberta 24 horas. Ele lá vai ser atendido, sem precisar de uma tomografia, ele faz. E não paga nem um centavo por isso e sai de lá com a medicação. Entendeu? Então isto, como assim? Isso não tem nos Estados Unidos, na maior potência do planeta. No templo do capitalismo mundial, isso não existe. As pessoas morrem. As pessoas morrem. Aqui as pessoas podem morrer e morrem, é verdade. Mas eles morrem porque nós temos pouco dinheiro, porque investimento é um problema, e por várias questões. Mas não porque o nosso sistema de saúde deve nos orgulhar. Nós temos que nós temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Um dos melhores em termos de organização, na solidariedade, na equidade que ele tem, de olhar para todos como nós todos somos iguais perante o Sistema Único de Saúde. Ah, mas tem pessoas que são mais iguais. Ah, no Brasil tudo é assim, tudo bem. Mas eu estou dando o exemplo da epidemia, estou dando o exemplo das pessoas que nós estamos na Rosângela Terra. A Rosângela acompanha mais de 70 pacientes aqui, de manhã, de tarde, de noite no celular. Diga-se de passagem, sem ganhar um centavo, mas pela solidariedade. O que fazemos? No início foi um desespero. Agora ela consegue orientar e dizer, vá lá na policlínica ou vá lá no Abelardo que você está precisando agora do atendimento. Não dá para você ficar em casa. Vá porque você vai precisar de uma tomografia. Você vai precisar de medicamentos que você não está encontrando e lá tem. Entende? Então, isto é o Sistema Único de Saúde. Eu me emociono um pouco falando do SUS, porque foi uma luta muito grande para conseguir isso, mano. Gerações antes de mim, né, que vieram e conseguimos, na Constituinte, conquistar esse que é a maior e melhor política pública que nós temos, me perdoe as demais, né, mas salva vidas. A Diana tem participado bastante aqui, eu acho que é Diana, confirma para mim, dia Abreu 9, se é Diana, e ela tem colocado o tempo todo questões muito interessantes, eu concordo com ela e faço inclusive um paralelo que você está dizendo. Eu diria que o problema da saúde hoje é a gestão no Brasil, nós precisamos melhorar a gestão. O modelo em si ele é muito interessante, obviamente a gestão pode ser melhorada, sempre pode ser melhorada, a transparência é importante, colocar pessoas qualificadas em lugares estratégicos é importante para você aprimorar a gestão. Os municípios estão recebendo agora um volume significativo de recursos e, lamentavelmente, há pouca transparência. Há corrupção generalizada por aí, no Brasil todo, e aqui eu não estou acusando A, B, C ou D, mas é possível, sim, ter indícios de corrupção, de mau uso de recursos, mas o nosso papel é fiscalizar, cobrar, mas jamais, como diz aquela frase, né, jogar água suja com o bebê junto, ou seja, o Sistema Único de Saúde, ele é uma conquista social. Eu aprendi contigo, Valdir, eu já era um entusiasta e aprendi contigo, e o meu apreço pelo Sistema Único de Saúde hoje, ele é muito maior, pelo que eu conheci contigo, e nós precisamos defender o Sistema Único de Saúde. Valdir, como é que você está acompanhando? Estamos caminhando aqui para quase 40 minutos de conversa, eu quero até estimular as pessoas que estão entrando aí, estão participando. Ana Paula Maciel, que é do Tribunal de Contas do Estado do Pará, secretária de Controle Externo, acabou de entrar também. Se vocês tiverem perguntas para fazer para o doutor Valdir, por favor, façam uma pergunta que a gente faz. Mas na tua avaliação, Valdir, como é que está sendo a ação de políticas públicas no Estado do Pará, especificamente, para a contenção da pandemia? É isso mesmo? O caminho está sendo correto? Ou você vislumbra que alguma coisa a mais poderia ter sido feita? Eduardo, eu acho que o que é possível está sendo feito. Eu tenho assistido o esforço
eu não posso te falar pelo sul-sudeste. Eu tenho pouca informação dos outros municípios. Eu tenho informação de Belém e do estado. Isso eu acompanho mais de perto. Eu te digo que há um esforço e uma determinação das autoridades neste enfrentamento. Estão fazendo o que é possível. Eu tenho evitado, inclusive, entrar nesse debate de que está roubando, não está roubando. Eu estou mais concentrado, nós estamos tão angustiados com a situação das pessoas que recorrem a gente, que eu tenho relevado isso. Então eu tenho olhado mais as iniciativas. O que eu posso te dizer é que no município de Belém há essa determinação. O prefeito virou secretário municipal de saúde, porque ele está à frente, né, além do secretário e todo o seu staff, mas ele parou eu tenho testemunhado isso. Participamos de reunião junto com ele, reuniões virtuais, naturalmente, com o Ministério Público e podemos testemunhar. O Estado em si tem mais bala na agulha. O município de Belém tem muita dificuldade financeira, nós sabemos disso. O estado do Pará é pobre e a capital, com toda a pressão que tem, também vai nessa mesma linha. O estado que é financeiramente equilibrado, que tem mais bala na agulha, recebeu dinheiro, não sei a quantidade de dinheiro que recebeu, deu essa resposta. Aí nós demos o exemplo, falei da Policlínica e falei do Abelardo Santos, que praticamente virou um hospital de Covid. E isto é uma determinação superior. Vamos fazer e o que for preciso, vamos fazer. E eles têm feito. Com problemas. A questão dos respiradores, por exemplo, foi algo que... um crime, literalmente um crime de quem fez isso. Agora, não tem como fazer licitação nesse momento. Olha, alguém tem um respirador para vender, vamos comprar esse troço. Imagino o desespero de fazer isso. Tem problema no hangar, que é o hospital de campanha, tem problema, você não constrói uma UTI com 400 leitos em um mês. Imagina se isso fosse possível. Não é possível, é muito difícil. Vai ter problema, vamos ter, mas nós estamos numa guerra, literalmente estamos numa guerra. O que nós pudermos fazer para salvar as pessoas, vamos fazer, e dentro das limitações que nós temos. E como o mundo inteiro está vivenciando isso, a demanda não tem respirador para vender. Um comprou por um preço, outro comprou pelo outro. Que tipo de respirador? Existem respiradores para desde um simples cataoca até o mais complexo. Os preços são muito diferentes, absolutamente diferentes. Não tem como comparar isso, sabe? Então aí nós ficamos perdendo tempo. O fulano comprou por X, o outro Beltrano comprou. Entende? Não é momento, me desculpem. Nós temos que fiscalizar, temos que ter mais transparência. Aí nesse aspecto eu tenho recebido que o Pará é um dos menos transparentes nessa questão. Isso é uma vergonha. Nós não temos por que esconder as coisas. Pelo contrário, nós defendemos isso. No ranking da transparência do enfrentamento do Covid, o Pará é um dos últimos, não sei se continua nessa triste colocação. Mas, voltando, eu te diria que é o seguinte, com todos os erros, há um esforço concreto das autoridades públicas neste enfrentamento, e eu não creio que seria diferente. Eu te diria o seguinte, falando dos governadores e dos prefeitos, se não fossem os governadores e prefeitos, e que nós estamos vivendo no Brasil, e passamos hoje de 12 mil vidas perdidas, nós estaremos muito pior, Eduardo. Nós estaremos muito pior. E temos que agradecer a governadores e prefeitos que tiveram coragem de fazer a resistência, que a orientação, a determinação, ao rumo sinalizado insistentemente pelo presidente. Então, eu estou falando demais, tem as pessoas que
O de Abreu disse, me desculpe, não tem como sair pagando adiantado com dinheiro público. Dá, porque na hora que as pessoas estão morrendo, eu faço o quê? Eu faço uma licitação, eu não tenho como fazer, é muito difícil, as pessoas estão morrendo e batendo na nossa porta, sabe, na nossa porta de profissionais de saúde, mas principalmente na porta de quem tem responsabilidade. Mas aí, Valdir, deixa eu dar uma opinião aqui, até para a gente qualificar até um pouco mais esse debate aqui. Eu acho que você está coberto de razão em grande parte do que você está dizendo. Mas eu entendo que também, em nome da saúde pública, você não pode abrir mão da probidade, da transparência, da ética no trato com a coisa pública. Então, eu não estou acusando ninguém especificamente aqui, A, B ou C especificamente. Eu acho que o tempo vai ser senhor de todas as verdades. Quando passar essa pandemia, nós vamos ver quem foi o prefeito, quem foi o governador, que aplicou melhor os recursos, que usou os recursos da forma mais eficiente. Mas um Estado que está buscando um endividamento de mais de 500 milhões de reais, como nós estamos pegando agora para enfrentamento da Covid, eu tenho muitas críticas a esse processo de endividamento. Por exemplo, 50% dos recursos desses mais de 500 milhões de reais são para atividades meios. Gestão dos próprios recursos, contratação de auditoria, contratação de pessoal para gerir os recursos, etc. Não é para atividade finalística. Esse empréstimo, que vai, no final das contas, ter um prazo de carência de 5 anos, depois ser pago pelo próximo governador, vai custar muito caro aos cofres públicos. E nós não podemos dizer assim, está todo mundo morrendo, vamos gastar da forma como for. Eu acho que é preciso ter responsabilidade. Não estou dizendo que fulano, beltrano e ciclano não estão tendo, mas certamente nesse universo de 27 governadores, nesse universo de mais de 5 mil prefeitos, certamente tem alguém aí que está se aproveitando da oportunidade, está se aproveitando do contexto de dispensa de licitação para desviar recurso público. E, lamentavelmente, isso é criminoso, Valdir. Isso é criminoso porque, às vezes, o desvio e a corrupção matam muito mais pessoas do que qualquer outra pandemia, porque desvia recursos de hospital, de remédios, etc. Então, acho que a gente poderia buscar um equilíbrio nisso aí. Ou seja, acho que as ações têm que ser céleres, acho que você tem que liberar as amarras burocráticas, mas eu acho que tem que ter transparência. Na votação desse empréstimo, o deputado Tiago Araújo apresentou 2 emendas de transparência para tornar público como é que as compras estão sendo feitas. Eu acompanhei a votação, como é que os deputados da base governistas derrubam uma emenda parlamentar, 2 emendas parlamentares, que vai apenas dar publicidade aos gastos. Quem não quer ter transparência? Para mim, quem não quer ter transparência, não sei. Então, enfim, eu acho que esse debate é muito mais complexo que isso. Eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que é necessário ter celeridade, sim, é necessário agir, sim, mas nós precisamos fiscalizar. A população não pode também ficar deixando as coisas rolarem, porque o Brasil, historicamente, a gente conhece o Brasil. Se fiscalizando, nós já temos vários escândalos de corrupção acontecendo historicamente no Brasil, Petrolão, Mensalão, e aí vai, eu não quero que tenha um Covidão no futuro. Não sei se está me entendendo a minha indignação, como a minha colocação, até como cidadão aqui. Não só estou compreendendo, como estou concordando. Eu fiz a crítica da falta de transparência. Não é uma epidemia que vai transformar a corrupção no Brasil. A esmagadora maioria dos governadores, dos prefeitos, vão roubar, sim, vão roubar. Porque sempre roubaram, porque o Covid agora contaminou eles e vai. Não é verdade. Eu não estou defendendo isso absolutamente. Não estou dizendo absolutamente isso. Estou dizendo que aí nós estamos concordando que tem celeridade, que aquilo não tem. Agora, nós temos que ter muito mais transparência e muito mais fiscalização. E cobrar as responsabilidades. Agora, se vamos conseguir fazer isso com a forma como os tribunais de contas e isso ser feito, não sei, tenho dúvida, né? Agora, eu concordo, portanto, para não
parecer que eu estou aqui defendendo a corrupção ou defendendo a falta de probidade ou mau uso do dinheiro público. Absolutamente, pelo contrário. Né? Eu acho que nós, cada vez mais, temos que fazer isso. O que você está relatando lá, que aconteceu lá na Assembleia Legislativa, eu não acompanhei, ouvi, li alguma coisa, não vi detalhes, a minha prioridade hoje tem sido outra, mas eu concordo plenamente. Se o Thiago fez é porque está certo. Se você está dizendo que está mal feito, eu concordo plenamente, porque vocês dois têm fé pública para mim. Obrigado, Valdir. Nós estamos chegando a quase 1 hora de live. Aqui no Instagram, a live com 1 hora, ela cai. O Gabriel fez uma pergunta aqui. Professor Valdir, os agentes comunitários de saúde poderiam ter minimizado os efeitos da pandemia? Com certeza poderiam, porque os agentes comunitários, eles entram na casa das pessoas. Então, aí retrospectivamente, como eu falei, é muito fácil falar, se nós tivéssemos, eu falo todos nós, né, para não ficar apontando o dedo para lá e para cá, nós tivéssemos segurança no que fazer, e como fazer, e dar mais ênfase no aspecto preventivo, o principal veículo para que isto chegasse na casa das pessoas são os agentes comunitários, entende? Porque eles entram na nossa casa e, portanto, têm a nossa confiança. Lave a mão, faça isso, entende? Então, eu concordo plenamente, por isso que defendemos tanto a atenção primária. E dentro da atenção primária, o mais importante não é a assistência médica, o mais importante é exatamente as medidas de prevenção, de orientação, de educação, que é dada pela equipe de saúde, e eu sou um entusiasta dos agentes comunitários, pelo que eu te disse, porque através deles nós entramos na casa das pessoas com muito mais frequência. O médico de família vai, mas ele vai pouco. O trabalho do agente comunitário está diuturnamente, né, todo dia fazendo um trabalho de formiguinha, orientando, né, ensinando, levando, portanto, saúde para a vida das pessoas. Nós fizemos uma parceria alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, quando eu estava na FAPESP, junto com o Sindicato dos Médicos, nós elaboramos um boletim da saúde do estado do Pará. Inclusive, nós identificamos ali que apenas 54% da população do estado do Pará é coberta pelo Programa Saúde da Família. Isso aí eu acho que tem que ser uma prioridade em termos de políticas públicas, fica muito claro para a gente isso, Valdir. E eu acho que nós precisamos cada vez mais estar juntos para defender o Sistema Único de Saúde, o SUS, para defender políticas públicas primárias, já que nós já temos aí uma expansão do setor terciário, dos hospitais regionais, 5 hospitais de referência. E eu te parabenizo, Valdir, porque você é uma pessoa que há pelo menos 3 décadas tem sido uma figura pública, um defensor, uma pessoa que está o tempo todo defendendo esse tipo de bandeira. Você é uma referência para todos nós, uma referência para mim, inclusive, já aprendi muita coisa com você, você teve a humildade de me receber algumas vezes para a gente conversar, trocar ideia e eu aprender contigo sobre a questão do Sistema Único de Saúde. E eu gostaria, Valdir, de te agradecer, nós estamos chegando a 1 hora aqui, daqui a pouco vai cair a live, muito obrigado pela tua gentileza. Eu quero te agradecer imensamente por parar um pouquinho. Eu sei que as demandas, as ligações agora devem ser o tempo todo, pessoa doente, pessoa passando mal. Mas eu quero te agradecer por essa live. Nós vamos deixar essa live salva no YouTube, depois eu mando o link para você, pra gente, até porque nós precisamos tornar esse tipo de debate público. E quem sabe, em momento oportuno, a gente volta a fazer uma nova live, Valdir, até para a gente continuar esse bate-papo, que para mim essa 1 hora aqui passou muito rápido, voou, essa 1 hora voou. Então eu queria te passar para você fazer as saudações finais aí, os comentários finais. Eduardo, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade da gente conversar um pouco. Eu estava um pouco preocupado de como isso ia se desenrolar, não só porque é a primeira vez que eu participo, mas também porque eu não sou um especialista. Eu faço política de saúde, né?
nesse aspecto, sim, eu consigo defender o Sistema Único de Saúde pela política, mas não sou epidemiologista, não sou infectologista. É claro que eu estudo a doença, até porque eu preciso orientar as pessoas, estudo todos os dias. Enfim, queria te agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer as pessoas que vieram, né, nos assistir, nos ouvir. Isso é muito importante para nós, que a gente possa levar um pouco daquilo que nós discutimos aqui, daquilo que as pessoas concordaram, certamente não concordaram com tudo que nós dissemos, mas é sempre importante. O debate, ele é fundamental na democracia. Então, concluindo, eu queria mais uma vez te agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a todos que nos acompanharam. Obrigado, Valdir, foi muito bom, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos e a gente volta a conversar em momento oportuno. Até mais, Valdir, tchau, tchau. Amém. Tchau.